Um vigilante e uma ex-empregada doméstica realizaram um antigo sonho e mudaram o destino de crianças, jovens e adultos, moradores de uma comunidade carente da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Com a ajuda de vizinhos, o casal criou uma biblioteca comunitária com 10.000 títulos. A Biblioteca do Bosque, uma das únicas da região, atende em média 300 pessoas com idade variada. Mas são os jovens os que mais frequentam o local. As crianças utilizam o espaço para fazer trabalhos e pesquisas para a escola. Algumas já desenvolveram o gosto pela leitura. O atendimento na Biblioteca do Bosque começa às 8 da manhã e logo cedo é possível observar o movimento de meninos e meninas que chegam à procura de livros. Você acha que a leitura é tão importante quanto brincar de carrinho? É. Ou é mais? Muito mais, né? Sempre que posso eu venho aqui ler. A partir do funcionamento dessa biblioteca aqui, mudou a sua vida? Ficou melhor, né? Porque eu não tinha livro em casa, minha mãe tinha que comprar. Aí ficou melhor, perto de casa. Se eu quiser ler um livro, venho aqui, dou uma olhadinha nos livros e levo para casa para ler, né? Que autores você mais gosta de ler? Eu gosto de Mário de Andrade. O espaço da Biblioteca do Bosque é pequeno para atender a quantidade de leitores. As prateleiras das estantes estão abarrotadas de livros. São mais de 10.000 títulos à disposição da comunidade. Enciclopédias, literatura, livros didáticos e infantil, entre outros. Nada escapa aos olhares atentos e compenetrados da garotada. Ler para mim significa aprender demais. O que a leitura pode trazer de bom para uma pessoa? Sabedoria. Ensina a gente a fazer coisas melhores. Era uma vez um casal de velhos, muito unidos e religiosos. O velho, que era pescador, só vivia dizendo um versinho assim: viva a Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, no mundo nada se faz. Cássia tem 11 anos e cursa a 5ª série. Ela é uma das frequentadoras mais assíduas da biblioteca. Para ela, a leitura tem um significado especial. Eu acho que a leitura, né, é uma reflexão da vida. Sebastião e Dilma são os idealizadores da Biblioteca do Bosque. Ele trabalha à noite como vigilante, enquanto Dilma, ex-empregada doméstica, cuida da casa, dos 3 filhos e administra a biblioteca. Ela conta por que o casal decidiu criar este espaço cultural na região. Nós visitamos algumas escolas e a gente percebeu que aqui no Bosque tinha muita reprovação. Tinha muitos alunos que reprovavam, alguns por falta de livros, né, que não tinha em casa, não tinha, às vezes, alguém para ensinar o dever. Você acha que o rendimento escolar dessas crianças mudou? Com certeza, mudou muito. Hoje a gente vê que nós, agora, por exemplo, nesse final de ano, tinha uma turma aqui da 8ª série que a maioria deles ia reprovar. E com a nossa ajuda, trazendo para cá, incentivando eles a estudar, a gente pegava a turma aqui, ficava com eles até tarde da noite e conseguiram todos passar. Então o resultado é, assim, muito bom. A Biblioteca do Bosque tem me ajudado muito nas pesquisas da escola. Sebastião, marido de Dilma, ajuda as crianças a fazerem pesquisas e trabalhos para a escola. Ele lamenta o fato de não ter tido acesso ao livro na infância e diz que sem a leitura perdeu uma parte importante da vida. Nunca tive assim, oportunidade de estar frequentando bibliotecas. Eu tive que desde pequeno trabalhar num pesado e para ajudar no sustento de casa. E quando a gente teve a oportunidade de estudar, já tinha passado boa parte da vida da gente. E as coisas também começaram a ficar mais claras, que a gente vimos que sem o estudo não dava para competir no mercado de trabalho. A leitura, para mim, significa a integração social, o aprendizado, o futuro da pessoa, né? Então, a pessoa tem que estar sempre com um livro aberto à sua frente e buscar mais conhecimento. Através dos livros, essa pessoa ela vai ficar pronta para o mundo.
Em Brasília, um açougueiro lança um projeto de incentivo à leitura que é pioneiro no mundo. Apaixonado por livros, ele instalou nas paradas de ônibus de um dos bairros mais movimentados da região 35 bibliotecas comunitárias. 100 mil títulos compõem o acervo. Em média, 3 mil livros circulam diariamente entre passageiros que aproveitam o tempo da viagem para ler. O mais curioso é que os livros podem ser levados para casa e devolvidos quando a pessoa quiser. O autor da ideia diz que o lugar de livro é na rua, circulando de mão em mão, para que um número cada vez maior de leitores tenha acesso ao livro. Esta professora é frequentadora assídua das bibliotecas populares instaladas na Asa Norte, plano piloto de Brasília. Diariamente, enquanto espera a chegada do ônibus, Dona Hilda seleciona o livro que vai levar para casa. Mas a leitura já começa dentro do veículo, o que torna a viagem mais prazerosa e rápida, segundo a professora. Ela conta que já pegou mais de 30 livros emprestados nas paradas de ônibus para fazer pesquisas. Eu faço cursos, né? E sempre a gente está precisando, assim, de enriquecer a bagagem. E sempre eu busco aqui, porque sempre a gente encontra livros, assim, variados, com assuntos bem inovadores, né? Aí a senhora pega o livro e fica, em média, quanto tempo com eles até devolver? Até, assim, mais ou menos 2, 3 dias, o tempo de eu ler, entendeu? Buscar aquilo que eu quero, aí eu devolvo. A ideia de instalar bibliotecas populares em paradas de ônibus agradou aos moradores da capital do país. Aqui, pessoas de todas as idades costumam dar uma paradinha, pegar e levar para casa o livro de sua preferência. Seu Tito é uma delas. A primeira vez que eu vim aqui, fiquei emocionado por ver a primeira capital do Brasil, a primeira cidade do Brasil, digamos assim, a apresentar uma biblioteca pública para o povão, que não pode comprar livro muito caríssimo, caro demais. Então eu já sou aposentado, ganho tantinho assim, não posso dar o luxo de gastar com livros. Tem que procurar assim na biblioteca pública, nos sebos, para ver se encontra. O senhor sabe quem foi a ideia de fazer essas bibliotecas? Eu ouvi dizer que é de um rapaz que tem um açougue aqui na Asa Norte. É o Luiz Amorim. Luiz Amorim, você teve uma ideia brilhante. Você é um exemplo. E, sobretudo, aqui sobre nossa capital, que você, assim, conseguiu levar ao conhecimento de outras cidades, das populações de outras cidades, o que você fez em Brasília. É realmente sensacional. Parabéns. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e consiga mais livros. Seu Tito, obrigado pelas palavras aí, né? Pessoa generosa igual você, que faz a gente crescer mais e mais, incentivar mais aí, de fazer mais ainda, né? Então, eu acho que o que a gente está fazendo é uma contribuição que nós estamos dando, né, despertando as pessoas essa visão da consciência coletiva, né? O projeto Parada de Ônibus Cultural é mais uma iniciativa do açougueiro Luiz Amorim, um nordestino que foi alfabetizado somente aos 16 anos e leu pela primeira vez aos 18. Eu li ali, me achei meio complicado, mas achei muitas coisas legais. Daí começou a minha jornada na leitura, né? Assim, aquela coisa de meio que querer recuperar o tempo perdido, né? Aí passei a ler, assim, os clássicos, né? Bastante coisa. Então, eu acho que foi um gibi de filosofia, que era um livrinho, assim, bem fácil de ler, mas para mim, para a época, era muito difícil. Mas eu acabei gostando. De lá para cá, Luiz Amorim se aproximou ainda mais dos livros. Hoje, ele é considerado um dos maiores incentivadores e divulgadores da leitura e da cultura do país. Em Brasília, além da Biblioteca Popular, ele é dono de um açougue que empresta livros aos fregueses. Uma vez por semana, o lugar se transforma numa espécie de casa de cultura, onde autores de reconhecimento do grande público, como Fernando Moraes, lançam seus livros. Se eu fosse presidente da República, eu chamava Amorim para ser ministro da Educação ou da Cultura. É isso. Sabe? Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Ele não tem doutorado em lugar nenhum. Ele não tem PhD em nada. Ele foi alfabetizado aos 16 anos.
mas ele sabe como resolver os problemas do Brasil. A mensagem que eu dou é que todas aquelas pessoas que têm acesso ao livro, né, passa a ver o livro com muito carinho, né, passa a ler muito mais, e aqueles que têm condição de colaborar em uma sociedade com mais leitores, eu acho que pode fazer esse papel. Acho que tem muita gente que tem vontade de fazer, e às vezes não sabe como, né, ou às vezes não tem a iniciativa ou não sabe quem procurar. Então, a partir do momento que eu botei um livro numa parada de ônibus, acho que aí tudo quebrou a regra, né, acho que tudo vale, ficou simples de fazer. É uma receita barata, né, não é cara, e qualquer pessoa acho que pode colaborar. O jornalista e escritor mineiro Fernando Moraes já escreveu inúmeras biografias de personalidades marcantes da história brasileira. Entre elas, a vida de Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, e o livro Chateau, O Rei do Brasil, sobre a vida de Assis Chateaubriand, o homem que construiu um império jornalístico no país. Em entrevista exclusiva ao programa Inclusão, Fernando Moraes faz uma análise de suas obras publicadas e critica o atual sistema educacional brasileiro. O escritor afirma que a educação não traz votos para aqueles governantes que priorizam e investem no setor. Os meus personagens são todos personagens polêmicos, sem exceção. Eu diria que Olga é talvez o menos polêmico, menos contraditório. Mas se você olhar Chateau, por exemplo, você quer personagem mais Chateaubriand, você quer personagem mais vulcânico e polêmico do que ele? Então, isso desperta muito nos leitores essa obrigação de refletir sobre aquilo. Porque eu não pinto retrato de santo e nem faço biografia para crucificar ninguém. Eu acho que o mérito maior que um biógrafo pode ter é desenterrar o defunto e colocar ele para andar o mais próximo possível do que ele era quando estava vivo, com as misérias e as grandezas de um ser humano. O que falta para o Brasil, por exemplo, a gente ter essa questão resolvida no que diz respeito à educação, que passa, obviamente, pela literatura e pela leitura? Olha, eu vi uma pesquisa, eu fui secretário de Educação do Estado de São Paulo. Eu vi uma pesquisa recente, que é de arrepiar os cabelos, que diz o seguinte: dos 25 prefeitos brasileiros que mais investiram em educação, só 20 conseguiram a reeleição ou indicar o sucessor. Então, educação não dá voto. Você vê 2 presidentes da República que, por razões opostas, deveriam ter tinha obrigação de fazer uma revolução na educação no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, um homem que educou os filhos, que sustentou a família à custa de livros. E o Lula, ao oposto, devia fazer uma revolução na educação, já que o Fernando Henrique não fez, para poupar os brasileiros das dificuldades que ele viveu por não ter podido estudar. Então, eu sou pessimista, mas eu diria que às vezes eu sou esquizofrênico, porque se isso a que eu me referi é motivo para eu ter um enorme pessimismo em relação ao Brasil, isso que eu estou vendo aqui, o Teboni, a iniciativa do Amorim de espalhar livros, bibliotecas com até 6.000 volumes, em 35 pontos de ônibus de Brasília, e não tem controle nenhum. A pessoa tira o livro, leva para casa, devolve, e até agora só deu 1% de cabrito do sujeito que leva o livro e não devolve. Pô, o povo está dando uma lição às elites. O povo está dando uma lição, não só ao Amorim, mas a clientela do Amorim.
Está dando uma lição ao Brasil. Isso aqui é um negócio exemplar. É de encher os olhos d'água. Um programa de apoio à leitura posto em prática há 2 anos levou cidadania às internas do presídio feminino da capital do país. Além da penitenciária, o projeto Bibliotecas Casa do Saber resultou na instalação de 45 postos de leitura no Distrito Federal e em torno. Na biblioteca que funciona dentro do presídio, cerca de 500 mulheres têm acesso garantido a uma variada produção literária. A direção do presídio garante que a iniciativa mudou de forma positiva o comportamento das internas. O livro me ajuda a passar mais o tempo, né? A refletir mais sobre as coisas. Para falar a verdade, depois que a gente chega aqui, a gente aprende muita coisa, né? Principalmente a ler. Fiquei mais calma, eu sempre indico, entendeu? Uma pessoa pergunta qual é o livro que é bom, eu indico, entendeu? E através da leitura eu vou passando, vou aprendendo e vou ensinando para outras pessoas também. Quem inventou a distância e esqueceu que existe a dor da saudade. Cada uma dessas 4 mulheres tem uma história diferente para contar. Histórias de vida, cujo enredo já foi reproduzido centenas de milhares de vezes nos livros de ficção. A diferença é que elas são protagonistas da própria história, que é real e com possibilidade de um final feliz. Embora tenham perdido temporariamente a liberdade de ir e vir, elas encontram conforto e esperança nas páginas do fiel companheiro, o livro. Na hora que você está ali com o pensamento ali na família, né? Aí você pega um livro desse, te alivia. Está emocionado? Um pouco. Por quê? Aqui, o gosto literário é bastante variado. Eu gosto de ler mais livro de romance. Poesia que tem, e sempre quando eu mando carta para minha família, eu sempre mando uma. Toda vez que eu mando uma carta, eu mando uma poesia. Gosto de pegar livros de justiça, assim, para mim entrar mais, saber mais das coisas sobre o que eu estou vivendo aqui na penitenciária. Aventuras, gosto de ler, eu gosto de ler um pouco de tudo. Diariamente, as internas desse presídio têm liberdade para pegar livros na biblioteca e levar para ler nas celas ou durante o banho de sol, graças à iniciativa de empresários responsáveis por um projeto de incentivo à leitura. O projeto Bibliotecas Casa do Saber é uma iniciativa de uma empresa privada da Rede Gasol de Combustíveis. Eles têm, inclusive, outros projetos sempre dentro da área social. O Bibliotecas Casa do Saber nasceu em 2007, em agosto de 2007, mais precisamente, e começou timidamente. Hoje nós temos 45 unidades de bibliotecas revitalizadas, 2 construídas da estaca zero por nós, uma dentro da Escola Classe do Varjão, e a outra essa, onde nós estamos, né, essa biblioteca do Presídio Feminino, que é a minha menina dos olhos. Maria Luzeni é apaixonada por livros desde menina. Foi ela quem ajudou a despertar o interesse pela leitura entre as internas do presídio. Eu me sinto feliz por ter participado disso, porque como eu sempre fui acostumada com a leitura e ver pessoas que nunca tiveram oportunidade de ler ou nunca tiveram um incentivo, porque aqui dentro nós sabemos que tem muitas pessoas que sempre viveram na rua, nunca tiveram um lar. Então, um livro era uma coisa ilusória. E aqui não, passou a ser uma realidade. Quinzenalmente, a coordenadora do projeto, Carmen Gramacho, visita o presídio e acompanha de perto o funcionamento da biblioteca. Essa biblioteca, ela tem uma característica bem interessante, diferente das outras bibliotecas. Ela é uma biblioteca onde o usuário não entra, o livro é passado pela grade, né? Mas aconteceu aqui uma verdadeira revolução. Então, nós temos aqui hoje a honra, posso dizer assim, de saber que a Biblioteca Maria da Penha, e o nome é bem sugestivo, né? Ela mudou. O presídio
Antes da biblioteca era um, depois da biblioteca o presídio virou outra coisa. Qualquer incentivo que você traz para dentro de uma penitenciária influi diretamente na disciplina, porque elas passam a ficar mais envolvidas com as atividades. Leitura é uma atividade assim que requer muita concentração, né, que demanda tempo. Então, quando elas estão lendo, estão muito envolvidas na leitura, elas se envolvem menos em ocorrências disciplinares. A gente fica mais calma, ocupa também mais o tempo da gente. Quando a gente vai ver, já está quase na hora de dormir. Elas precisam de uma esperança, elas precisam de uma oportunidade. Ninguém está aqui porque quer. Ninguém que esteja enjaulado, com a vida restrita, pode se sentir feliz. Aqui só não tem muito o que fazer. Então, a leitura é uma válvula de escape para quem quer distrair. Eu, como cidadã, me sinto responsável também por essas meninas. Eu faço por elas o que eu gostaria que fizessem comigo ou com a minha filha, ou com alguém muito próximo de mim. Eu preciso tratar essa gente com dignidade. Elas merecem isso. E a gente não vai mudar se a gente não investir nisso. Não investir na educação, no respeito que a gente precisa ter pelas pessoas. És do céu o composto mais brilhante, deram-se as mãos virtude e formosura para criar tua alma e teu semblante. E no próximo bloco, Inclusão vai contar uma história com um final surpreendente. Voltamos já.